Finalmente terminei minha terceira leitura do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor estadunidense Rick Warren. Eu já tinha lido esse livro em 2004 e 2006, se eu não me engano. E agora estou novamente lendo. Essa aqui é a contracapa do livro. E aqui está a pergunta que muita gente faz: qual é o sentido da vida? E é uma pergunta que pode ser desdobrada em outras três perguntas que podem ser contadas no final desse livro, que são: quem sou eu? Que diz respeito à nossa identidade. Significa alguma coisa, que diz respeito à nossa importância. E qual é meu lugar na vida, que diz respeito ao impacto que exercemos sobre o ambiente que nos rodeia. E essas perguntas podem ser respondidas por dois parágrafos aqui da contracapa, que diz assim: você não está vivo por acaso. Muito antes do universo ter sido criado, Deus já tinha um plano para você. E os propósitos que Ele tem para a sua vida vão muito além dos poucos anos que passamos nesse mundo. Você foi criado para viver eternamente. A maioria dos livros de autoajuda sugere que descobriremos o significado e o sentido da vida quando procuramos dentro de nós. Mas em Uma Vida com Propósitos, Rick Warren mostra que esse é o lugar errado para iniciar essa busca. Devemos começar a partir de Deus, nosso Criador. Pois foi criado por Deus e para Deus, e até que compreenda totalmente essa verdade, a vida jamais fará sentido. E muitas pessoas, quando procuram saber qual é a importância deles para este mundo, procuram buscar respostas dentro de si, do autoconhecimento e taralá, buscam livros de autoajuda, como diz aqui. E as pessoas sempre procuram errado, procuram no lugar errado, que é dentro de si mesmas. Como muitos filósofos já disseram, até muitos líderes religiosos já disseram. Parece que o próprio Buda já disse isso, o Siddhartha Gautama. Mas Jesus Cristo, em pessoa e por meio também séculos atrás dos profetas, dos patriarcas, já diziam isso, que devemos buscar em Deus a resposta para tudo. E esse livro está longe de ser o livro perfeito mesmo só a Bíblia Sagrada. Mas esse livro, se você estiver procurando resposta para sua vida, esse livro ajudará você. Ele será uma ferramenta. Não, o livro, assim, como já disse, não é um livro perfeito, assim, é o melhor livro da minha vida. Mas ele ajuda, com certeza será usado por Deus para ajudar você na busca por aquilo que você tanto procura, que é o significado, o sentido para sua vida, caso você ainda não tenha encontrado. É claro que aqueles que já foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que já tiveram encontro com Jesus Cristo, já sabem qual é o sentido de sua vida, por que estão vivendo, qual é o significado de sua passagem por esse mundo. Mas aqueles que ainda não encontraram, como deve ser o caso de muitos que estão assistindo esse vídeo nesse momento, poderão encontrar ou neste livro ou em algum outro livro, principalmente na Bíblia Sagrada, que é o livro que deve ser a nossa única regra de fé e prática. E esse livro aqui tem muitos textos bíblicos no meio, e é uma ferramenta para tentar entender a Bíblia, mas somente, é claro, a Bíblia, somente a palavra de Deus pode oferecer a você respostas para todas as suas dúvidas. E esse livro com certeza ajudará muito. E eu gostaria de falar resumidamente sobre os 5 propósitos que foram sugeridos pelo autor. Para quem não conhece, ele é pastor da Igreja Batista de Saddleback, que fica lá no sul da Califórnia, próximo a Los Angeles. E eu não sei se é a maior igreja dos Estados Unidos, só sei que tem uns 15 mil membros, ou tinha, né? Não sei, pode ser que tenha o dobro já, mas praticamente a igreja. Eu via no Google o local onde fica essa igreja, é um lugar gigantesco, é quase uma cidade, mais ou menos como lá a Hillsong, perto de Sydney, na Austrália, que é praticamente uma cidade totalmente voltada para o evangelismo, para a obra de Deus, para o trabalho, para a expansão do evangelho. E eu gostaria de falar resumidamente sobre os 5 propósitos sugeridos pelo autor desse livro, para esse vídeo não ficar longo demais, porque eu tenho aprendido que os mais jovens, os adolescentes, eles absorvem melhor vídeos com menos duração, porque vídeos muito longos eles já não conseguem mais assistir, porque não tem muita paciência. A juventude de hoje não tem muita paciência, mas enfim, tentarei fazer com que esse vídeo atinja o maior número possível de pessoas, inclusive os jovens e adolescentes. Então,
o que diz aqui? O primeiro propósito é a adoração. E eu escolhi para cada vídeo, para cada propósito, eu escolhi um vídeo que eu já gravei, já postei no meu canal no YouTube, que tem a ver com o assunto, e um texto bíblico, pelo menos um texto bíblico. E eu, pelo menos um dos casos aqui, tive que escolher dois, porque resume melhor o propósito. A propósito da adoração, o texto que eu escolhi foi o de Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, que é um hino de adoração a Deus. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E esse hino de adoração a Deus diz que ele resume praticamente tudo que Deus é. É claro que a mente humana jamais conseguirá entender, a mente atual limitada do ser humano jamais conseguirá compreender o quanto Deus é grande, o quanto Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas pelo menos de acordo, Deus se amolda, Deus é tão maravilhoso que ele se amolda a nossa mente limitada para que não nos aproximemos dele. Porque se Deus se revelasse a nós como ele é mesmo, nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos, nós certamente pereceríamos, mas Deus ele consegue limitar-se à nossa mente limitada, posso dizer, qual seria o termo que eu poderia usar? Deus consegue amoldar-se, Deus se amolda à limitação da nossa mente para que nós nos aproximemos dele, para que nós compreendamos pelo menos um pouco daquilo que ele é. Assim como ele, lá, quando Moisés pediu para que ele mostrasse a sua glória, Deus Deus se mostrou como uma luz de costas para Moisés, e Moisés conseguiu ver a Deus, acho que por meio de uma fenda. Mas claro, se Moisés visse a Deus mesmo de verdade como ele é, ele morreria. Mas esse texto ele resume bem isso. E a adoração basicamente são 5 coisas que eu consegui colocar aqui, que é a contemplação da grandiosidade de Deus, sua onisciência, onipresença, onipotência, o reconhecimento de nossas imperfeições e limitações, nossa gratidão, nosso louvor e o nosso testemunho diário. Porque além de compreendermos a grandiosidade de Deus, temos que reconhecer que nós somos imperfeitos, somos falhos, ou seja, de nada dentro da nossa arrogância, nossa prepotência, temos que nos acharmos mais importantes que os outros, porque Deus quer exatamente que façamos o contrário. Deus quer que nós reconheçamos que nós não somos nada e dependemos totalmente de Deus, dele para tudo. Porque somente Ele nos provê, somente Ele, por ser eterno, por nos conhecer desde nós nascemos, por ter criado o mundo, sabe o que nós precisamos, o que realmente é importante para nós. E nossa gratidão, devemos ser gratos com relação a isso, por Deus ter feito tudo que tem feito por nós, por ter mandado, inclusive, principalmente por ter mandado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. A morte deveria ser nossa, porque nós estávamos condenados. Mas Deus, Jesus, veio como, mesmo sem ter pecado, mesmo sendo perfeito, ele veio morrer em nosso lugar. Devemos ser gratos a Deus por isso, devemos louvar a Deus por isso também, que louvor é quando nós nos prostramos de Deus, quando nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele é e tem feito por nós. E nosso testemunho também é uma forma de adorar a Deus, quando nós testemunhamos assim com o nosso viver, com o nosso comportamento, falando palavras que estejam de acordo com a vontade de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Isso também é uma forma de adorar a Deus. O segundo propósito é o da comunhão, que a comunhão ela diz respeito à nossa participação na família de Deus, na igreja, no caso a igreja, e é resumida pelo texto de Colossenses. Um dos textos bíblicos referentes à comunhão, a nossa participação na igreja, é o de Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 15. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Tem um texto bíblico também, eu procurei assim resumir em vários tópicos
como eu posso resumir o tema comunhão? Aí isso começaram a surgir várias palavras como respeito, amor, tolerância, paz, mas tudo isso pode ser resumido num outro texto bíblico, que é o de Gálatas 5, 22 a 23, que eu coloquei, esquecendo de colocar aqui, porque ele resume bem. É o texto que fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou não há mandamento que diga que isso aqui está errado. Então, se nós seguimos o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que é a capacidade de perdoar os outros, benignidade, bondade, fé, mansidão, o domínio próprio, nós viveremos, teremos condições de viver em família, vivermos não somente com os familiares de sangue, de carne, mas também fazendo parte da família de Deus, deixando de lado fofoca, deixando de lado as intrigas, deixando de lado os partidarismos e procurarmos viver em comunhão, viver em amor, como um único corpo, adorando e servindo a Deus, cumprindo aquilo que Ele propôs para nós enquanto estivermos nesse mundo. O terceiro propósito é o do discipulado, que é o nosso crescimento espiritual. E o texto que eu escolhi para falar a respeito do discipulado é o de Filipenses 2, de 12 a 16, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, aqui é Paulo falando, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E aqui fala, discipulado fala, eu posso resumir o discipulado em 4 palavras, foi o que eu consegui compreender assim, que Deus colocou no meu coração para resumir o discipulado: crescimento espiritual, conhecimento da verdade, vitória em meio às provações e tentações e amadurecimento espiritual. Porque enquanto a comunhão é a nossa integração à família de Deus, o discipulado diz respeito a nós mesmos, ao nosso amadurecimento, ao nosso crescimento, porque enquanto estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a pecar, mas a partir do momento que nós nos entregamos diante de Deus, sempre que o pecado está ao nosso redor, sempre que as tentações estão ao nosso redor para nos fazer cair, seja o mundo, a carne e o diabo, como disse Russell Shedd em seu livro, ainda preciso ler esse livro. O mundo nos incentiva a nos desviar de Deus, a carne, ou seja, nós mesmos, e também o diabo, Satanás. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, nós conseguimos forças. Deus nos dá o livramento, Deus nos dá o escape para que possamos suportar e vencer as tentações. Mas somente buscando a Deus, tendo uma comunhão maior com Deus, procurando seguir, imitar Jesus Cristo em tudo, fazendo tudo o que estiver ao nosso redor como se Jesus Cristo fizesse, nós teremos condições de vencer as tentações, de vencer o mundo, a carne e o diabo. Porque Jesus venceu o mundo, Ele esteve nesse mundo e conseguiu vencer o mundo. E nos incentivou a fazermos o mesmo, mas somente conseguimos fazer isso se estivermos em comunhão com Ele, constante, diariamente. O quarto propósito é o de serviço. E o texto que eu escolhi é o de Efésios 4, de 11 a 16, que fala sobre a igreja, o papel de cada um na igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia se enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo, bem ajustado,
e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento do corpo para sua edificação e amor. E cada pessoa nesse mundo tem o seu talento, o seu. Na verdade, são 5 coisas que o autor relacionou aqui. Ele construiu a acróstico forma. Mas no original é claro que a palavra é diferente, né? Mas em português é forma, que é formação espiritual, que são os dons. Opções do coração, que é a vocação. Percursos pessoais, que são as nossas habilidades. Modo de ser, que é a nossa personalidade. Áreas de experiência, são as experiências que adquirimos ao longo da vida. Formação espiritual é fácil, é aquilo que Deus nos dá. A partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós passamos a fazer, que o Espírito Santo passa a habitar em nós, Deus nos dá dons, ou seja, que são que aquilo que nosso papel, digamos assim, nosso papel principal na igreja, no corpo de Cristo, que são nossos dons. A opção do coração é a nossa vocação, aquilo que nós escolhemos, a profissão que nós escolhemos, o ofício que nós escolhemos na vida secular, que também pode ser útil e deve ser útil no ministério, nossa atuação nesse mundo, tanto na igreja como fora dele, mas nossa escolha profissional deve ser não para nossa própria satisfação. É claro que devemos ganhar dinheiro para sobreviver, mas não devemos considerar isso um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual consigamos encontrar aquilo que nós precisamos. Nossos recursos pessoais, que são nossas habilidades, é aquilo que nós, dentro da nossa vocação, aquilo que nós sabemos fazer também. Por exemplo, nós temos mais habilidade para falar, temos habilidade para cantar, temos mais habilidade para, enfim, serviços auxiliares além da nossa vocação e dos nossos dons. O modo de ser, nossa personalidade, seja ela fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico, são os 4 tipos de personalidade que são definidos pela ciência, pela psicologia. As habilidades têm a ver com a nossa inteligência emocional, inteligência introspectiva. Eu sempre esqueço de falar, mas tem a lógico-matemática, interpessoal, intrapessoal, musical, enfim, os tipos de inteligência. E por último, as nossas experiências pessoais, aquilo que nós adquirimos ao longo da vida, aquilo que nós aprendemos ao longo da vida, que também fazem parte para auxiliar o nosso serviço, nossa atuação na igreja, no corpo de Cristo. E finalmente, o propósito do evangelismo, que é a evangelização, que é a nossa missão. Eu acredito que seja a missão principal, que é testemunhar o evangelho de Cristo aos que estão perdidos. Aqui a grande comissão, que é um dos principais textos, que é um dos textos que o autor definiu para resumir os propósitos, é o grande mandamento, que é amar a Deus por todas as coisas, próximo como si mesmo. E outro é esse aqui de Mateus 28, 18 a 20, que é a grande comissão, que é Jesus enviando seus discípulos. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E finalmente, o que poder resumir como evangelização? Nosso testemunho, claro, como eu já disse lá no propósito da adoração, nossas lições de vida e as paixões de origem divina, ou seja, aquilo que Deus colocou no nosso coração, e a partir do momento que nos convertemos, e as boas novas, que é a mensagem, resumidamente, de Jesus vindo a esse mundo, mesmo sendo perfeito, morrendo no nosso lugar, para que nós estávamos desviados de Deus, nós estávamos afastados de Deus desde o pecado de Adão e Eva, tal. A humanidade tem sido amaldiçoada, aí tínhamos que era necessário o sacerdote fazer um sacrifício para que nós pudéssemos remir nossos pecados e nos chegar diante de Deus. Havia intermediários entre nós e Deus, que eram sacerdotes, somos sacerdotes e tal, mas aí, com a vida de Cristo, o véu se rasgou, nós passamos a ter livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, sem mais nenhum intermediário, e nós mesmos passamos a ser sacerdotes de Jesus Cristo, testemunhando o Evangelho ao mundo. Nós passamos
por termos livre acesso ao Pai, nós passamos a ser canais de bênçãos, canais de transmissão desse evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, por meio, não somente por meio de palavras, mas também por meio de atitudes, por meio da nossa vida. Enfim, terminando esse vídeo, eu gostaria de dizer para você que esse livro aqui, como eu já disse, está longe de ser o livro perfeito, está longe de ser o livro porque perfeito mesmo, só a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Esse aqui é apenas um livro auxiliar para você, para ajudar você a compreender o que está escrito na Bíblia e entender por meio desse livro, e principalmente por meio que esse livro, como eu já disse, é apenas uma ferramenta para você entender melhor a Bíblia. E por meio da Bíblia, por ser a nossa única regra de fé e prática, você entender qual deve ser nosso papel nesse mundo, enquanto estiver nesse mundo, para que nós possamos gozar da eternidade do lado de Jesus Cristo. Que adorar, ter comunhão, nosso discipulado, que é a amadurecimento espiritual, serviço, que é nosso papel enquanto estivermos nesse mundo, tanto na igreja como fora dela, e evangelização, que é nossa missão de testemunhar Jesus Cristo ao redor do mundo, tanto para quem está do nosso lado quanto para quem está do outro lado do planeta. E hoje em dia, por meio da internet, isso é possível, como por meio desse vídeo. Esse vídeo, com certeza, eu creio que Deus atingirá muitas pessoas, tanto próximas a mim quanto distantes, seja que lugar for desse mundo. Então, que Deus abençoe, que esse vídeo possa ter feito a diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, dos seus favoritos, divulgue e comente aqui embaixo, principalmente, que o seu comentário é muito precioso. E até depois, se Deus quiser.